Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, quero abrir a tribuna de hoje comentando o resultado do arquivamento da Comissão de Ética a respeito das minhas opiniões na tribuna e nas redes sociais, e percebo o quanto a comissão demonstra o amadurecimento do legislativo, porque o vereador é inviolável nas suas opiniões e a comissão, atenta a esse critério, não deu prosseguimento à representação feita por um professor aqui da cidade. Então, acredito que a Câmara seguiu todos os ritos e a comissão, a decisão da maioria é soberana e quem não estiver contento disso, está contra os procedimentos regimentais da Câmara. Que preze aí a opinião, de um ou de outro, a indisposição de um e de outro com a minha pessoa, mas a gente não pode, como se diz, a gente não pode prejudicar os mecanismos em função das nossas divergências pessoais. Essa semana, essa tribuna é a última exposição do Ovo da Pata. E aí, vamos dar continuidade no YouTube, na TV Burro. Então, todos os interessados podem acessar TV Burro e na lista de reprodução tem lá a pasta Ovo da Pata. Tem as tribunas, que eu faço o comentário, e também tem as lâminas, sozinhas. Vamos lá, Ovo da Pata? Alfabetize seu filho em casa, essa é a proposta. É uma adaptação do método Paulo Freire, grande educador do Brasil. Uma homenagem à Dona Maria da Lepra. Estamos jogando cérebros fora. Faço questão de repetir essa advertência da professora Maria Alice. Vamos lá. Na sessão passada a gente falou sobre a vogal nasal. E temos um caso, a vogal nasal no final. Então esse aqui é um poema do grande poeta Cassiano Ricardo, que é natural de São José dos Campos, mas quero fazer um lembrete. Ele estudou no Colégio Nogueira da Gama, em Jacareí. Aqui em Jacareí ele aprendeu Esperanto, então todo o domínio que ele tem da língua foi desenvolvido, iniciado aqui em Jacareí, quando o Jacareí era reconhecido como Atenas Paulista. O Colégio Nogueira da Gama, ele ficou em segundo lugar. O primeiro colégio em qualidade do país era o Dom Pedro II, Colégio Imperial, e o Nogueira da Gama era o segundo melhor colégio do país. Então, falar de educação em Jacareí é uma tradição que a gente precisa manter. Quem não tem seu bem que não vem, ou vem mais em vão, quem? Vamos perceber disso aí? Que isso aí é uma aliteração. O que é a aliteração? É a repetição do mesmo som. O mesmo caso do Ivo viu a uva. A formação de pedagogia recrimina esse expediente, mas esse é um recurso poético. Então a gente não pode mutilar a sensibilidade poética da criança, nem mesmo no início da sua formação. Quem tem, vem, bem. Além de aliteração, isso é um outro recurso poético, que é a onomatopeia. Campanário São José, que é o título do poema, está fazendo menção ao som do próprio sino. Tem, quem, vem, bem. Essa é a proposta de leitura do poema, um poema moderno, de um poeta moderno, orgulho da nossa região. Vogal nasal final é expressa com a letra M. An, em, in, on, um. Um numeral, em é uma conjunção, e nós temos o on, dos yogis, de quem pratica yoga, o som do universo. Eles amam futebol, e é de propósito que a gente está ali a grafia inglesa entre parênteses, porque futebol é uma palavra adotada do inglês. Elas amam, elas falam o tempo todo. Eles cantaram um samba, elas dançaram balé. Balé também de propósito, entre parênteses,
na grafia original francesa. Então, a língua portuguesa ela tem essa facilidade de absorver palavras de outros idiomas. A língua portuguesa ela já é antropofágica. Eles pintaram o coreto, elas brincaram de ciranda. E veja bem aí, há sempre a oposição do M final com a vogal nasal final, com a vogal nasal no meio da palavra. Eles leram bem, elas escrevem uma carta. Eles fazem um jardim. Elas fazem um pudim. Eles decidiram pintar a porta de marrom, elas decidiram pintar a porta de amendoim, né? Meninos e meninas sempre em conflito, né? Até porque as meninas têm percepção de detalhes que os meninos ainda não desenvolveram. Vogal nasal antes de P e B. No meio da palavra, é isso que acontece, né? Então, como eu aprendi na minha alfabetização, na escola, no Barão de Jacareí, a mamãe dá a mão para o papai, o M antes do P. Importante. Aí, de propósito, a palavra com duas vogais nasal. Uma antes do P e a outra não. Vogal nasal antes de P e B, antes do B. A mamãe dá a mão para o bebê. É assim que eu aprendi também do método tradicional na escola Barão de Jacareí. Bom. Palavras que as crianças adoram. Então, o ovo da pata, ele surge desta percepção, dessa liberdade, dessa contestação, né? Lembrando de maio de 68, o que nós contestamos? O alfabeto careta. Essa sequência que nos foi dada, que a gente não quer romper de maneira nenhuma com isso. Mas sempre lembrando que a ordem do alfabeto é importante para quem consulta dicionário. A criança que não sabe ler, não é importante essa ordem, porque ela não vai consultar dicionário ainda. Vamos lá? Contestação, a beleza está nas ruas. A gente propõe apreciar o alfabeto dessa maneira, em círculo. E você trabalha as letras de acordo com o uso das letras. Vamos lá? A nova ordem. O alfabeto apresentado com a frequência das letras. Vamos lá? Então, o alfabeto tradicional a gente começa com A, B, mas a gente propõe O, A, B. Aí lembrar aí que o exame da ordem, né, são mais de 80% de reprovados. Isso é um grande indicador da péssima qualidade da educação no Brasil, né? Principalmente dos cursos superiores. Vamos lá? O, A, B. E aí vai o seguinte, o P, E, sempre letras com a sua maior frequência. E olha o distanciamento entre o A e o B, nessa história toda. Tá? São 14 letras, mais da metade do alfabeto, que é apresentado de acordo com a utilidade das letras. E as demais letras, elas vêm por gravitação, que é as palavras de acordo com a dinâmica local. Por exemplo, Jacareí, a criança que tem contato com a palavra Jacareí, que é o nome da cidade, ela tem que conhecer a letra J. Isso vem por gravitação, né? Então, a língua portuguesa é um idioma fácil. Eu sempre ouvi as pessoas ter orgulho de dizer que a língua portuguesa é difícil. Isso é um mito. A língua portuguesa é um idioma fácil. Devemos isso aos nossos gramáticos. Veja o inglês. Você escreve de um jeito e fala de outro. My pretty idea is. My idea is pretty. O francês, como é que é? Vitrô, buquê, sutiã, cupom, chauffeur, tricô, filé, balé. Perceba a distância da grafia e da escrita. No português não. No português você fala como escreve, escreve como fala. Então nossos gramáticos nos deixaram uma herança de praticidade que às vezes a gente nem percebe. Outro exemplo, o grande pintor francês, Gauguin, olha como se escreve. Gauguin e se lê Gauguin. Marcas célebres francesas também.
Se escreve Renault, se lê Renault. Se escreve Peugeot e se lê Peugeot. Então, perceba o quanto o português ele é uma língua prática, herdamos isso dos gramáticos. E, vamos lá, o ovo da pata. A proposta paralela a essa apresentação das letras é propor, é incentivar as crianças a contar uma história narrativa. Então, junto com a apresentação das letras, as crianças vão desenvolvendo uma história sobre o ovo da pata. Era uma vez o ovo da pata. E vamos fazer uma história, e não poderia deixar de fazer menção aos outros canais do YouTube que se preocupam com a alfabetização e que foram importantes no desenvolvimento desse trabalho, tá? Aletramento Materno, Método do Léa Dupré e Alegria de Ler. Então, os interessados podem consultar o YouTube. Então, muito obrigado a todos e vamos aprender a ler e vamos contar a história, porque nós somos frutos das nossas narrativas.